são todos muito bem-vindos ao nosso evento hoje, aos alunos, aos convidados, e hoje é uma palestra super especial com uma profissional e tanto, que é a professora Adriana. Espero que vocês aproveitem bastante. Professora Adriana, gostaria já de agradecer a sua disponibilidade, boa vontade e a presença de estar aqui hoje. Bom, gente, então, o meu boa noite para todos que estão aí, né, prestigiando essa palestra. Eu espero que seja, né, eu traga dados, né, que ajudem vocês nas suas escolhas profissionais, dentro da optometria. Vocês sabem, né, se não sabem, hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os vários braços, né, que a optometria proporciona para vocês, né. Então, eu espero que eu consiga, de alguma forma, hoje, contribuir, né, com a capacitação de vocês. E mesmo aqueles que não queiram, né, trabalhar adaptando lente de contato, não queiram ser futuros contatólogos, eu espero que, pelo menos, vocês dominem um pouco, né, sobre a arte da contatologia, até porque vocês, eventualmente, vão ter um paciente no consultório de vocês, vão querer tirar dúvidas, e vocês vão saber, né, benefícios da contatologia. Tá? A professora Janaína me pediu, né, que eu conversasse com vocês um pouquinho, né, sobre, de um modo geral, sobre os braços da optometria, e eu vou entrar um pouquinho na minha área, né, que é o meu métier, né, de aplicação, né, dia a dia, meu de trabalho, né, é a contatologia. Eu sou contatóloga há 30 anos, e eu dou aula já há uns 15 anos. Já dei aula no SENAC do Rio de Janeiro, em curso técnico aqui no Rio, e também agora, atualmente, eu estou dando aula, né, na faculdade que a gente tem no Rio, a única, né, que de optometria aqui no Rio de Janeiro, que é a Brás Cubas, e está sendo um prazer para mim conversar com vocês. Estou muito feliz, né, fiquei sabendo recentemente, né, dessa universidade, que vocês estão com curso de optometria aí também. Então, estou muito feliz por isso, que sempre ajuda e agrega demais, né? Quanto mais profissional, de nível universitário, né, que eu quero dizer, não somente técnico, não desvalorizando os técnicos, mas a gente precisa dessa força da graduação, né, na optometria. Para a nossa causa sempre é melhor. Estão me escutando bem, né? Que às vezes eu fico pensando assim, se de repente tá bem, né? Então, tá legal. Bom, gente, então, a optometria em si, a profissão, ela vai proporcionar para vocês muitos, como eu falei, muitos braços, né? Tem muitas vertentes. Tem a parte de prótese ocular, que vocês podem se especializar, né? Na confecção de próteses. Tem a parte de reabilitação visual, né, que é a parte da ortótica, que trabalha com problemas da visão binocular. A própria refração em si, né, e o encaminhamento, a triagem de patologias para o especialista, para o médico, e a contatologia em si, né. A contatologia é a minha paixão, né, amo passar meus conhecimentos para vocês que estão entrando agora na área, né. Atualmente, eu me dei, vamos dizer assim, ao luxo de trabalhar só com casos especiais de reabilitação visual com lente de contato para ceratocone, pós-cirurgias, né, que não deram certo, cirurgias refrativas, que depois eu vou falar ao longo de toda essa nossa explanação aí, nossa palestra, eu vou falar para vocês sobre tudo que um contatólogo ele possibilita, né, dentro da contatologia, quais são as formas de reabilitação visual, tá? Mas, antes da gente entrar nesse métier, né, e se aprofundar mais na contatologia, vamos começar, assim, falando sobre o que vocês precisam dominar, né, dentro assim, de um consultório, né, de contatologia. Bom, a refração é inerente, né? O optometrista tem que saber fazer uma boa refração, né? Eu não sei, eu acho que essa turma está iniciando agora, então tem muitas pessoas que ainda não sabem alguns termos. Por exemplo, a biotopia é um exame que nós podemos realizar, tá? Tanto com a lâmpada de fenda quanto com a lâmpada de Burton, tá? E esse exame, ele serve para dar uma segurança para a gente,
para a gente poder fazer uma avaliação boa da córnea, tá? Da densidade das células da córnea, não somente isso, mas também do segmento anterior do globo, né? Serve para dar, a gente pode avaliar pálpebra, esclera, vasos perilímbicos na córnea. Então, a gente tem toda uma... Bom, eu acho que isso aí, Jana, a apresentação. Então, gente, como eu estava conversando com vocês, eu vou tentar usar alguns termos de forma bem explicativa, porque tem uma turma nova, né, que a professora Janaína me falou, então tem muitos alunos que ainda não estão familiarizados com nossos termos técnicos, né? Então, a biomicroscopia, como eu estava dizendo, é um exame na qual vocês podem avaliar todos os anexos do globo, pálpebra, córnea, e eu vou falar um pouquinho mais ao longo das fotos que eu separei para vocês terem uma noção real do que a lâmpada de fenda especificamente, ela facilita para a gente na observação e na avaliação, né? Se não tem nenhuma patologia associada ao globo, que óbvio que isso vai ser um fator de cuidado por parte do contatólogo ou de exclusão mesmo da pessoa não ser uma boa candidata ao uso de lente de contato, né? Bom, então, a biomicroscopia, nós temos a refração, um aparelho fundamental para quem quer trabalhar com lente de contato é o ceratômetro, tá? Hoje em dia a gente tem, né, o topógrafo corneano, que nos dá toda a estimativa, né, em dioptrias da córnea, né, nos mostra se a córnea tem alguma ectasia, então ela pega uma porção maior, né, da topografia total do diâmetro corneano, diferente um pouquinho do ceratômetro, que só dá apenas 3 milímetros, mas ou um ou o outro, vocês que querem um dia trabalhar com lente de contato, vocês vão precisar ter. Não tem jeito, isso aí é inerente ao trabalho do contatólogo, a gente precisa saber qual as medidas da córnea para poder adaptar uma lente de contato de acordo, né? A topografia, o topógrafo, né, em si, ele serve muito para basear, para fundamentar, né, nossa adaptação, principalmente com lente rígida, né, para casos assim de ectasia, astigmatismos muito irregulares corneanos. Então, é uma arma muito, assim, ajuda a gente demais na nossa adaptação, tá? A avaliação lacrimal é também um dado, gente, tipo assim, é um dado à parte na contatologia. Quem quer usar lente de contato tem que ter um bom, vamos dizer assim, um bom fluxo lacrimal, né? A produção de lágrima, ela está intrinsecamente ligada a uma boa adaptação de lente de contato. Aí vocês vão me perguntar, peraí, mas Adriana, tem muitas pessoas que têm problemas de olho seco, né? Nas quais o mercado desenvolveu já lentes de silicone hidrogel, lentes pensando nesse povo aí, né, que não tem uma boa quantidade de fluxo lacrimal. Sim, existe, né, mas é exatamente esse o nosso papel. Dentro da triagem, da anamnese, na própria ceratometria, você vai verificar como é que está esse fluxo lacrimal. Existem testes específicos dentro da contatologia, como o teste de Schimmer, o teste de breakup time, que é o teste de Butt, também que nos fornece também uma série de dados para saber exatamente qual o caminho que vocês vão seguir na escolha do material mais adequado para aquela adaptação, para aquele determinado paciente. Então, é muito importante, né, que a pessoa tenha uma lágrima, um fluxo de lágrima bom, que não tenha, vamos dizer assim, eu vou falar, vai ter uma foto aí que vai passar para vocês, que vocês vão aprender, né, futuramente, que a nossa lágrima, ela tem 3 camadas, né? Então, são glândulas
tanto a glândula nossa principal, lacrimal, como glândulas acessórias que ajudam nessa produção, né, de fluxo lacrimal. Então, se vocês tiverem qualquer problema, o paciente de vocês tiverem qualquer problema, né, na excreção dessa parte glandular, provavelmente esse paciente ele vai ter, né, um fluxo lacrimal alterado. E isso pode, vamos dizer assim, acarretar, acarretar algum tipo de... ou esse paciente ele vai ter mais acúmulo de proteína na lente de contato, né? Porque a lente de contato, ela reage à presença de tudo que está na lágrima, né? A bem da verdade não é os fatores ambientais, de poeira, assim, que determinam muito o tempo de vida útil de uma lente. E sim os íons que tem nessa lente, a carga iônica dela, que reage à carga iônica da nossa lágrima. Então, é a lágrima, né, que vai determinar o tempo de vida útil de uma lente de contato, por assim dizer. E, no final das contas, o contatólogo tem que ter uma série de caixa de provas para poder fazer, né, essa adaptação. Em relação à lente gelatinosa, é sempre muito mais tranquilo, né? Vamos lá, os desafios da profissão mesmo são adaptar em córneas mais difíceis, córneas com alguma patologia presente, que não conseguiram se dar bem, né, com a cirurgia de miopia. Eu tenho muitos pacientes antigos, né, daquela cirurgia de miopia antiga, que fazia tipo há 20 anos atrás, e que a córnea no futuro acabou, vamos dizer, descompensando. E hoje esses pacientes têm uma córnea não somente tão irregular, como também são córneas que acabaram por produzir um ceratocone induzido da cirurgia de miopia de lá de trás, né? Aquelas primeiras cirurgias de miopia. Então, são pacientes que a gente tem que ter um cuidado maior, na qual a correção visual não se dá mais com óculos. A pessoa não consegue ter uma qualidade de visão com o óculos. Esses pacientes são, vamos dizer assim, são super indicados para o uso de lentes, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho, né? A partir das fotos, eu vou começar interagindo com elas e mostrando mais para vocês, né? Bom, aí nessas duas fotos que eu separei para vocês, talvez, eu não sei se vocês conseguirem, de acordo com essa plataforma, aí, conseguir dar um zoom. A foto da direita, ela está demonstrando uma secção da córnea, tá? Vista pela lâmpada de fenda, ok? Então, vocês vão aprender, né? Eventualmente, vocês vão ter alguma aula, né? Para poder dominar, né? Esse aparelho. A lâmpada de fenda eu vou dizer para vocês que vamos dizer assim, o subsídio que ela dá para a gente, de todo o embasamento de como está essa córnea, na verificação de patologia, na verificação também se tem alguma opacificação dos meios refringentes. Então, tudo vocês podem fazer com uma lâmpada de fenda. Eu acho que vamos dizer assim, é um aparelho fundamental, mesmo que vocês não trabalhem com lentes de contato, né? É um aparelho fundamental e embasa muito as nossas consultas, tá? Mesmo que vocês queiram só fazer refração. Então, na lâmpada de fenda, nesse corte, nessa figura que eu separei para vocês, se vocês perceberem, vocês estão vendo umas pequenas bolinhas aí, né? Que são microcistos, né? Então, isso daí eu separei para vocês, porque por que é importante o profissional se capacitar? Lente de contato, tem muita gente vendendo lente de contato de forma incorreta, né, gente? Tem muita gente vendendo lente de contato sem nem saber a ceratometria, o tamanho, a dimensão, né, os parâmetros de uma córnea. Então, por vezes, adaptam lentes de contato, mesmo as lentes descartáveis que tem no mercado, tá? Elas têm uma curvatura padrão, né, que muitas das vezes não pegam todos os parâmetros de córnea, tá? Às vezes a lente fica ou justa ou frouxa.
aí a pessoa começa a fazer uma intolerância ao uso da lente e não sabe exatamente por quê, né? Só acha que não se adaptou à lente de contato, mas, na verdade, não se adaptou porque a lente não estava bem adaptada à córnea da pessoa, né? Então, gente, é muito, muito importante o papel, tá, da gente que está na área da saúde, tanto na hora de fazer uma refração, né, para não prescrever um óculos errado, para, na hora que avaliar uma criança, não interferir em todo o processo de acomodação dela, né? Não induzir, né, talvez a uma acomodação errada, e também no processo da adaptação de lente de contato, de vocês não fazerem a córnea, ela sofre, vamos dizer assim, uma certa modelação, ela sofre uma remodelação em função da presença da lente de contato. Ela interage biomecanicamente com a presença da lente. Então, se vocês não souberem adaptar uma lente de contato bem, de acordo com a curvatura, respeitando os princípios da curvatura desse paciente, vocês podem sim, inclusive, provocar astigmatismos, tá, corneanos, em função desse modelamento incorreto que vocês vão fazer. Então, é um trabalho que requer, vamos dizer assim, um certo estudo, uma certa perícia por parte do profissional. Inclusive, essa foto que vocês estão visualizando desses microcistos, isso aí é um produto metabólico das células, tá? A nossa córnea, ela tem que respirar. Então, nós respiramos 89% através do ar atmosférico. Quando a gente coloca uma lente de contato, a gente bloqueia muito dessa parte, dessa oxigenação natural. Então, a gente, dependendo, né, do DK da lente ou da permeabilidade do material da lente, ela vai respirar, essa córnea vai respirar um pouco mais ou menos, mas ela precisa entrar o oxigênio e ela precisa expelir também o gás carbônico. Então, quer dizer, é um processo mesmo de respiração celular, que a lente acaba alterando inevitavelmente, a presença da lente altera. Então, é por isso que a gente tem que chamar a atenção de vocês agora, alunos, né, sobre a importância de uma lente bem adaptada. Inclusive, nesse sentido, esses microcistos que vocês estão vendo nessa foto, né, que eu já falei para vocês que é o produto, né, da respiração celular, o produto metabólico, é algo que vocês só vão conseguir visualizar com uma lâmpada de fenda, que a lâmpada de Burton tem uma magnitude, uma magnificação, vamos dizer assim, menor. Então, por isso que eu falo que se vocês quiserem trabalhar amanhã ou depois, sempre falo para os meus alunos, tentem investir. É o mínimo que vocês têm que ter, são as caixas de prova para teste e um bom aparelho para poder examinar como é que está essa córnea, como ela está se comportando, como ela está reagindo à presença, né, de um corpo estranho, que a lente sempre vai ser um corpo estranho, por mais que tenha tecnologia, sempre vai ser um corpo estranho. Tá? Então, esse tipo de visualização que vocês estão tendo aí na foto, né, só com uma lâmpada de fenda que vocês vão ter, né, essa qualidade de magnitude para poder observar. Então, nessa foto ao lado, né, é só para vocês terem uma noção, né, dos benefícios da lâmpada de fenda, vocês têm como fazer uma varredura do ângulo, né, da câmara anterior, né, se é um ângulo estreito, vocês conseguem visualizar o cristalino, né, que eu não sei se eu consigo, eu acho que eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo liberar minha mãozinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa parte que eu estou demonstrando aqui ou não? A minha mão, não, eu estou levantando minha mão, né? Eu não sei qual é o artifício para poder demonstrar, mas se vocês visualizarem, perdeu o áudio? Perdeu o meu áudio? Não, não perdeu, não. Eu mostro aqui para você, eu compartilho aqui, eu vou mostrando, se você precisar. Então, essa mãozinha, eu não tenho de como mexer a mãozinha, mas nessa foto que vocês estão visualizando aí no lado esquerdo, né, do visor de vocês, da tela de vocês estão vendo uma secção, né, ótica da lâmpada de fenda, na qual a primeiro faixa de iluminação, que é da esquerda para a direita, saiu. Ele saiu a tela, não tem problema. A primeira faixa de iluminação, o primeiro corte da secção tá batendo na córnea, né?
Então, o segundo facho que vocês vão ver já aí, ali, que vocês vão ver que está iluminando, a segunda estrutura que está sendo iluminada, aí no caso é o cristalino. Então, vocês têm como verificar se existe opacificação, né, na córnea, com a lâmpada de fenda, se existe uma opacificação do cristalino, né? Então, vocês têm como fazer a verificação do filme lacrimal, do menisco lacrimal, que é uma partezinha de lágrima que fica ali, né, em cima da pálpebra inferior, mediante, vamos dizer assim, se vocês conseguirem mais ou menos, né, quantificar essa lágrima que fica em cima da pálpebra inferior, já vai te dar uma noção da quantidade de lágrima que esse paciente produz, né? O normal é você ter uns 3 milímetros de lágrima que fica aí. Então, brilho, né, da córnea, através, inclusive, do brilho, você vê se essa pessoa está produzindo uma lágrima adequada, né, para permitir que a lente fique, né, bem adaptada também. Então, pode passar. Bom, outra coisa que vocês têm que verificar, né, antes de tudo, antes de tirar a medida da córnea, vocês têm que verificar a saúde ocular do paciente, né? É óbvio que vocês vão fazer uma boa anamnese para poder colher o máximo de dados que vocês puderem, né? Às vezes o paciente já é usuário, vocês vão ter que trabalhar em cima de certos problemas, né? Que ele já vai trazer de uma adaptação, às vezes, muitas das vezes incorreta, por um outro profissional, um outro colega de profissão, né? Então, o que vocês estão verificando aí nessa foto, eu separei, gente, poucas coisas, porque senão nosso encontro aqui ia ficar muito longo, né? Mas essas, por exemplo, a foto que está na tela de vocês do lado esquerdo, é uma visualização, né, com a magnificação da lâmpada de fenda, e a gente estilou o colírio de fluoresceína. A fluoresceína é um colírio que a gente pode utilizar na contatologia sem problema algum, e ela vai corar exatamente as células mortas, né, que estão ali na córnea. Então, se vocês notarem, parece que está meio esfumaçada essa córnea na parte de cima, né, perto do diâmetro pupilar. Esses micropontinhos que vocês estão vendo aí, não está só corando a córnea, não, está corando também um pouco no pedacinho aí da esclera, né? Então, vamos dizer assim, esses pequenos micropontinhos que estão sendo corados, está nos mostrando que essa córnea está passando por um processo de ceratite. Quer dizer, é um processo inicial, né, e inflamatório, tá? Que muito possivelmente, se o profissional não rever os dados da adaptação, não verificar o que está acontecendo de errado, vai chegar um momento em que vai ocorrer a intolerância, inclusive com presença de secreção. E secreção, gente, no olho, né, a secreção, como vocês falam, a remela, né, na verdade, a secreção é um produto vamos dizer assim, de células mortas, tá? É um produto de células que estão num processo inflamatório, passando um processo inflamatório. Então, essa fluoresceína ajuda, né? É um recurso que a gente utiliza no departamento de adaptação para verificar se esse olho está tendo algum sofrimento, né? Se existe vamos dizer assim, alguma super hipóxia, que é a falta de oxigenação, que esteja prejudicando esse metabolismo ocular. E também é um grande recurso que a gente se utiliza para poder fazer a avaliação da adaptação de uma lente de contato rígida, né? Porque ele vai corar exatamente a lágrima e a gente tem como ver como se comporta a lágrima atrás da lente de contato, quer dizer, a lágrima sob a lente de contato, né? Entre a córnea e a lente de contato. Então, a gente tem como verificar se a lágrima está se espalhando uniformemente, se ela não está presa, né, em determinados lugares, se ela não está passando livremente por sob, em toda a extensão, né, da córnea, porque se você estagna, né, o filme lacrimal, você não tem uma renovação de oxigênio. Então, isso passa a ser prejudicial também. Então, por isso que eu falo que é importante também uma boa avaliação, uma boa biomicroscopia antes de vocês darem um início à adaptação de vocês, tá?
Nessa foto ao lado que vocês estão vendo, eu sei que não está assim tão nítida, mas se vocês verificarem nesse facho de luz, né, nesse corte aí que a gente está vendo, tem uns pontinhos pretos, né, umas falhas mesmo. Tem 1, 2, é exatamente esse aí, Janaína, que você está apontando com o cursor. Esse ponto preto, gente, está demonstrando para o profissional que essa córnea é como se ela tivesse um buraco lá no endotélio corneano. Isso aí é característico de uma doença que a gente chama de córnea gutata, tá? Vocês talvez já devam ter ouvido falar ou não, mas isso é uma doença degenerativa, tá? Que ela vai, tipo assim, abrindo certos buracos na nossa córnea. Isso acaba desregulando toda a, vamos dizer assim, a hidratação da córnea, pode levar a um edema, porque atrás da nossa córnea tem um humor aquoso. Então, é um líquido, né, gente? Então, vai acabar permeando para as outras camadas da córnea, né? E pode, inclusive, chegar até um processo de uma queratopatia bolhosa, que é uma doença que expõe toda a terminação nervosa do olho. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, e é extremamente doloroso para o paciente. Só que essa gutata, nos períodos assim mais leves, né? Isso daí está demonstrando uma coisa assim bem tranquila, né? Ela vai demonstrar uma certa debilidade dessa córnea. Então, o profissional, né, a conduta clínica do profissional, quando se deparar com esse tipo de córnea, é pé no freio, né? Porque é uma córnea que já não tem o metabolismo normal. E se você adaptar uma lente de contato, você vai, vamos dizer assim, você pode vir a acarretar um processo de degeneração maior ainda do que a pessoa já tem. Então, normalmente, gente, olha como é que tudo mudou, né? Antigamente, quando eu trabalhava com lente de contato, antigamente que eu estou falando é exatamente a coisa de 20 anos atrás, né? Muitos aí talvez nem fossem nascidos. Então, o que acontece? Sempre a prerrogativa antigamente era o médico encaminhar o paciente para lente de contato, né, para adaptação. Então, em tese, foi ele que fez toda a varredura da córnea, viu que estava tudo ok e passou a bola para o contatólogo. Só que hoje é outra realidade. É o optometrista que vai ter que fazer esse trabalho, né, de avaliação da saúde visual e detectar esse tipo de problema de forma a conduzir a conduta de adaptação. Então, olha a responsabilidade que a gente traz para a gente, né? A gente não tem mais as costas quentes, né? Que a gente trabalhava, se desse algum galho, foi o oftalmologista que mandou adaptar. Mas agora a gente tem toda, né, essa autonomia que não tínhamos antes. Então, é por isso que eu tenho que chamar a atenção de vocês que estão entrando agora na área para a responsabilidade que vocês vão carregar. Sim, essa foto está excelente para vocês verificarem a excreção, ela vai já aparecer, isso, a excreção das glândulas, né? Nós temos, à medida que vocês forem estudando, né, a anatomia ocular, né, a morfisiologia ocular, eu não sei exatamente como é que se refere lá na sua faculdade, mas vocês têm que estudar. Por que precisamos estudar? Vocês têm que saber o que é normal, né, esperado encontrar, e o que é anormal e pode ser patológico, né? Então, nós temos, né, na parte glandular que produz a lágrima, né, que ajuda na produção de lágrima, a gente tem a volta, né, de toda essa parte do tarso palpebral, que é essa parte exatamente mais durinha que nós temos aqui, né, aqui na bordo palpebral, tanto inferior quanto superior, nós temos o nosso tarso. E ele tem todas essas glândulazinhas, quer dizer, esses ductos, né, esses poros que vão ser excretados, exatamente a parte lipídica da nossa lágrima. E se houver alguma disfunção dessas glândulas de meibômio, né, ele pode sair exatamente como vocês estão vendo, essa parte, essa secreção branca, que não deveria ser.
né? O certo, quando a gente fizer essa expressão, é ver um líquidozinho muito transparente saindo. Então, isso vai me dar uma informação que esse paciente tem, pelo menos na parte da glandular das glândulas de Meibomian, que está tudo tranquilo ali, por ali, né? Então, por que eu trouxe essa foto? Porque muitos casos da pessoa não se adaptar a uma lente de contato, às vezes por um problema de fluxo lacrimal. E como essas glândulas de Meibomian produzem o lipídio ele evita que a parte mais aquosa da lágrima evapore. Então, se a gente não tem uma boa expressão, né, uma boa excreção ou expressão, a expressão é na hora que você aperta, a excreção é a parte da secreção saindo, né? Se ela não tiver íntegra, provavelmente você vai ter uma disfunção também na parte aquosa, que é a parte mais interna do fluxo lacrimal. Então, são dados que vocês também têm que estar atentos, e é muito interessante, mas que você tem uma visualização melhor exatamente no exame biomicroscópico com a lâmpada de fenda, tá? É a partir daí que vocês já ouviram falar que tem aquelas glândulas que fazem que em processo inflamatório acaba apresentando o tersol, né? A meibomite, né? O calazo, exatamente essas glândulas lipídicas que ficam ali no nosso tarso palpebral, tá? Mas é interessante vocês saberem quais as patologias que vocês vão estar aptos, né, depois, inclusive, que a contatologia pode ajudar no tratamento, né? A gente tem anisometropia, eu vou explicar porque eu não sei qual é exatamente em que ponto vocês estão, né, da aula ou de conhecimento, né, de capacitação. Então, eu vou explicar cada um para vocês. A anisometropia, né, normalmente é quando a pessoa ela tem uma dioptria muito maior, pelo menos acima de 2 dioptrias, do que no olho contralateral. Então, isso provoca uma aniseiconia, que é uma diferença de imagem que o nosso cérebro vai processar, tá? Às vezes, quando essa diferença é muito grande, a lente de contato ela tem um papel assim, fundamental, tá, gente? Porque você, na lente de contato, você pode trabalhar a totalidade da dioptria que a pessoa tem, que não ocorre com um óculos, né? Você sabe que nem sempre diferenças de dioptrias de um olho para o outro são tão bem toleradas pelo paciente. Então, na lente de contato não tem esse problema, você pode trabalhar o grau inteiro, então você vai estimular aquela retina como ela deveria ser estimulada. Vocês podem trabalhar também com casos onde a pessoa nasce com ausência de íris, né, ou algum trauma possível, né, que possa ter acontecido, que não preservou o esfíncter da íris, e aí adentra muita luz, né, a pessoa acaba tendo fotofobia, a qualidade da visão acaba caindo também, né. Então, a gente tem a aplicação também, né, a contatologia na optometria, fundamental, acho que essa é a mais conhecida de todos, que são os casos de pacientes com o ceratocone, né, gente? É uma doença, a etiologia dela é um pouco ainda ainda é meio discutida, né, nos meios acadêmicos, mas acredita-se que seja hereditário, mas ela pode ser também induzida pós-cirurgia ou uma má adaptação de lente de contato, um uso incorreto de lente de contato pode induzir a um ceratocone ou um astigmatismo muito irregular, na qual essa pessoa, muitas das vezes, não vai conseguir uma correção visual 100% com óculos. Vai ter que fazer o uso de uma lente rígida para poder exatamente corrigir essas alterações que tem na córnea. Depois tem uma outra foto que vai ficar mais fácil vocês perceberem. A queratopatia bolhosa foi aquela que eu falei, que normalmente é a maior indicação também dos oftalmologistas para agente contatólogo, que a exposição de toda a inervação da córnea, fica muito dolorido toda vez que o paciente pisca, né? Em a pálpebra faz atrito com a córnea, então a gente coloca uma lente de contato de forma terapêutica para evitar esse atrito. Pós-cirurgia refrativa, já falei para vocês, aquelas que não deram certo, né? Cai muito na minha mão isso. E, aliás, eu me especializei só nisso. Eu preferi, porque como eu trabalho há 10 anos, 20 anos com em sociedade, eu botei a parte da lente gelatinosa para minha sócia
e fiquei só com os pepinos mesmo, que é aqueles problemas mais sérios, decorrentes de pós-cirúrgico, e os casos de ceratocone, né? Então, é o que eu amo fazer. E por uma questão de estética. Jana, por favor, pode passar para a gente? No caso de estética, gente, não é só por uma questão de mudar a cor do olho, não, tá? Às vezes a gente precisa realmente das lentes de contato coloridas, né? Ou para ficar esteticamente, como vocês estão vendo aí na foto, né? Ou tapar uma catarata congênita, como é o caso da primeira foto, que tem uma catarata ali, né? A gente adapta uma lente de contato só com pupila, para poder igualar o outro olho, contralateral. Ou quando tem a íris opacificada, né? A córnea, quando ela sofre um processo, vamos dizer assim, um trauma, né? No processo de cicatrização, ela faz uma fibrose e acaba ficando branquinha, né? Então, quando ocorre isso, a gente pode ajudar com uma lente estética também, filtrante com pupila preta, que nós chamamos. Essa foto da esquerda é exatamente uma ausência de pupila por causa de um trauma. Então, nesse caso, o uso da lente de contato é fundamental. Ela vem toda pretinha na periferia e a parte do centro transparente para a pessoa ter a visão, né? Essa que vocês estão vendo no meio, a vermelha, ela inclusive serve para casos de daltonismo, tá, gente? Vocês acreditam que ainda vão entrar mais nessa seara, né? Existem alguns tipos de daltonismo, a pessoa pode ter uma debilidade ao vermelho, ao verde ou ao azul, né? Então, ela ajuda no contraste das cores. Então, realmente dá muito certo, tá, gente? Isso daí, para quem ainda não conhece, né? É o ceratocone. A gente tem uma foto aí que ganhou um prêmio, que é um ceratocone globoso. Ele cresce em ele não só protui numa parte formando um cone, ele protui toda a córnea para frente, né? Essa outra foto da direita, vocês estão vendo uma secção com a lâmpada de fenda, em que você percebe exatamente aquela parte branquinha, lá na beirinha dela, que ela vai afinando o facho. Então, ali você percebe que na periferia a córnea ela é bem mais grossa e no centro ela fica muito mais fininha. E é esse o problema, né, dessa doença, né? E o problema também é que ela é progressiva e continua a crescer. A lente de contato, ainda a gente não tem um consenso geral em relação a isso, mas pela minha prática clínica, eu vejo que uma lente rígida segura bastante a progressão da doença, tá? E a gente tem outros métodos também, não só na contatologia, tem o crosslink, que é a instilação da riboflavina, que faz com que a córnea fique bem mais durinha, né? Mas a lente de contato é um excelente aliado, inclusive vamos dizer assim, proporciona uma qualidade de visão muito melhor do que o óculos, né? Sim, só para vocês terem uma noção, porque esse é um assunto que é do interesse de muitas pessoas e vocês que vão refratar no futuro, inevitavelmente vai bater na mão de vocês um caso desse. Quando a pessoa apresentar desconforto com óculos, né, dificuldade para dirigir à noite, se vocês verem essa foto, é exatamente assim que a pessoa com ceratocone ela enxerga, né? Fica meio que uma uma visão, não é nem dupla, né? É uma visão tripla, porque a imagem ela se forma em vários pontos, então fica assim bem difuso os fachos de luz. E outro detalhe também, se o astigmatismo aumenta, né, galopante em pouco tempo, isso também é um sintoma bem característico do ceratocone, tá? Então, muitas das vezes, você consegue até corrigir o poder esférico da pessoa, mas o poder cilíndrico, como ele está na córnea, exatamente por olha como é que se comporta nessa imagem do direito, vocês podem verificar que a luz, quando adentra uma córnea tão irregular assim, ela se forma em vários pontos, às vezes depois da retina, antes da retina, então, em vários pontos, formando essa visão assim tão difusa. Então, muitas vezes o óculos não vai dar uma boa correção visual. A única saída é a lente rígida mesmo, tem que ser rígida. Apesar de que a gente tem umas lentes gelatinosas para ceratocone, que inclusive eles melhoraram muito. Eu estou tendo alguns pacientes na qual o ceratocone está estagnado, que normalmente ele tende a estagnar lá pelos 40 anos.
Então, quando a gente consegue comprovar que ele está estagnado, mediante várias topografias ao longo de algum tempo, aí sim eu passo até esse paciente para uma lente gelatinosa para ceratocone, mas ela é específica para ceratocone, tá, gente? Porque a curvatura dessa córnea é muito alta, então não pode ser uma lente gelatinosa comum, tem que ser uma lente específica para esses casos, tá? Sim, dá para adaptar lente de contato em crianças, tá? Muita gente não sabe disso, mas às vezes a criança nasce, né, com uma catarata congênita, por um motivo qualquer, às vezes não foi colocado durante a cirurgia, né, nos primeiros meses de vida, uma lente intraocular, então eles ficam afásicos, então para estimular essa retina é super indicado o uso de lente de contato, tá, gente? Os anisométricos que eu já falei, as altas ametropias, ceratocone, também existe ceratocone infantil, a aniridia, a ambliopia, principalmente, né, para evitar um olho amblíope, preguiçoso, né, a gente estimula essa retina mediante a dioptria que ela tiver, para poder evitar as ambliopias, que é uma causa muito grande de vamos dizer assim, de visão, baixa visão em crianças, né? Porque não foi detectada a refração a tempo, a retina deixa de ser estimulada e acaba ambliopizando a criança. Penalizações, gente, eu acabei de mostrar uma foto para vocês que tem a pupila preta, né? Então, a lente de contato ela pode ser usada também com esse artifício. Às vezes a criança precisa fazer a oclusão durante algumas horas ao dia e o pai e a mãe às vezes tem muita dificuldade de colocar aquele oclusor, ela tira e fica muito irritadiça. Então, vocês podem colocar a lente com aquela pupila preta que ajuda a penalizar esse olho para poder estimular a retina do olho que está preguiçoso, né? Que a gente diz que é preguiçoso. Claro que a gente tem que ter muito critério na hora de adaptar em bebê, né? Tem que ter algumas regrinhas e vocês vão aprender na hora lá no curso de vocês. Sim, a ortoqueratologia, gente, para quem não conhece, nunca ouviu falar, né? Ou ortocar, né? Como a gente fala, é um processo na qual uma lente de contato de altíssimo DK, quer dizer, ela proporciona uma altíssima permeabilidade dos gases para a córnea. Então, é uma lente de contato que tem uma curvatura reversa, né? Quer dizer, em vez dela ser naturalmente assim, ela faz isso daqui. Então, esse topozinho central dela dá uma chapada na córnea, vamos dizer assim, durante o período de sono da pessoa. Quer dizer, a pessoa dorme com a lente de contato, durante o dia ela não usa a lente. Isso é uma técnica que está se demonstrando mundialmente conhecida desde 2007. Muitos estudos já conseguiram comprovar que ela está sendo uma técnica extremamente eficaz no controle da miopia, tá? A miopia já é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença pandêmica em 2050, tá, gente? Quem não sabe disso é o assunto que mais rola aí nos congressos que a gente participa. Então, visando esse aumento exponencial da miopia, devido, né, à acomodação de celular, que todas as crianças não saem mais para brincar na rua, é celular, é tablet, é tudo isso. Então, isso faz com que a criança acomode muito e o comprimento axial do globo se expanda, então provocando uma miopia. A lente de contato, ela consegue, né, esse poder, né, de segurar a miopia dessa criança e não deixar ela desenvolver. Existem algumas regras, algumas técnicas, mas eu não vou adentrar nisso hoje, senão a gente vai se alongar muito. Existe tratamento com fármaco também, mas aí já não é mais nossa seara, né? Então, existe essa lente de contato e existe essa forma também, tá? Para muitos que não sabem. Então, agora eu vou deixar aberto para quem quiser fazer pergunta, quem tiver alguma dúvida, se não ficou alguma coisa muito clara, esse é o momento. Pessoal, professora Adriana, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu aprendi muito hoje. Sensacional a palestra, aprendi bastante. Sempre aprende, né, Jana? É impressionante. Sempre tem um detalhe. Você pode ser um mestre, às vezes, em uma determinada área, mas tem um detalhe que você sempre pesca, né? Hoje vários. As minhas anotações aqui estão bastante. Que bom. Aí, alunos, espero que vocês
alunos, convidados tenham aproveitado. Alguma pergunta, gente? Estou dando uma olhadinha aqui no chat para ver se vocês têm alguma pergunta. Posso falar? Pode. Ela mostrou uma foto de uma córnea com microcistos. Esses microcistos, eles foram causados por uso de lente de contato ou é uma patologia que essa córnea tem? Oi, minha querida, eu não ouvi seu nome, mas eu vou te responder aqui. Na verdade, é uma disfunção temporária provocada pelo uso da lente de contato, sim. Mas ela vamos dizer assim, uma disfunção benigna, tendo como benigna porque basta a pessoa suspender o uso da lente e a córnea ela volta no processo dela normal. Não chega a ser uma patologia, é uma disfunção temporária. Sim, não tem um tratamento, é só suspender o uso da lente, né? Aí o profissional tem que rever o que está acontecendo. Às vezes a pessoa, você sabe, todo bom brasileiro é assim, né? Se uma lente descartável, a gente diz para ele que tem que jogar fora com um dia ou com um mês, ele vai jogar com 2, 3 meses, né? Então, a lente ela está cheia de resíduo que vai acabar provocando uma reação na córnea. Então, vocês têm que verificar o que é que levou àquele estado. Suspende o uso, tenta vender uma lente nova, verificar com ele o que ele está fazendo de errado, verificar os produtos de asepsia que ele está usando. Então, é todo um estudo que você tem que fazer para ver o que foi que startou, que deu aquele gatilho, tá? Esses cistos no uso prolongado, ele pode provocar uma úlcera ou não tem relação? Não um microcisto em si. A úlcera, ela advém, em primeira instância, de uma ceratite, tá? A ceratite é o primeiro processo inflamatório, vamos dizer assim, é o primeiro sinal de alarme, a primeira sirene que a córnea vai começar a transmitir para o usuário. Então, vai começar uma ceratitezinha leve, e se ele não tirar aquele fator de gatilho que está provocando, aí sim a ceratite ela pode evoluir para uma úlcera de córnea, tá? Que é muito pior. Respondi a sua pergunta? Respondeu, obrigada. Professora? Oi. Nesse caso aí da ceratite, né, você identificou, e eu sou optometrista, atuo na parte de fazer refração, fazer exame, né, mas não atuo na parte da lente de contato. Eu imagino que só suspender o uso da lente não seja suficiente. Nesse caso, a gente precisa da ajuda do oftalmologista para poder tratar, correto? Ou você só suspende e espera o resultado, faz uma nova avaliação depois de alguns dias? Como é que você trata essa parte aí? Muito boa você levantar essa bandeira aí agora. Por quê? Porque é uma pergunta de todos. Os optometristas não sabem muito bem quando remeter. Como que eu vou ver uma ceratite e qual é o momento de remeter para o oftalmologista? Quando a gente trabalha com lente de contato, a gente tem mais segurança, né, do que o pessoal só da refração, porque a gente está acostumada a ver a ceratite e qual camada da córnea ela atingiu, tá? A gente tem, o próprio epitélio corneano, ele tem 5 a 6 camadas. O epitélio corneano, que é a primeira camada mais superficial. Então, pela própria lâmpada de fenda, você tem como verificar se essa ceratite está mais profunda, tá? Nas camadas mais basais da córnea, ou se ela está mais superficial. Então, pela própria experiência, né, a conduta clínica nos deixa trabalhar tranquilo. Se você qualquer dia verificar uma ceratite que esteja superficial, não precisa remeter ao oftalmo, tá? Você pode pedir que essa pessoa suspenda o uso, mediante avaliação de outros sintomas, óbvio, se não tiver dor, né? Se não tiver secreção que muito proliferativa, né? Nesses casos, você não precisa remeter. Basta suspender o uso da lente, que a nossa córnea, ela se refaz. O epitélio corneano, a cada 48 horas, você tem toda uma camada nova. Por isso que não tem essa necessidade de você remeter para o oftalmo. Agora, se tiver acompanhamento de dor, né, e muita secreção, aí não tem jeito. Tem que enviar correndo para o oftalmo, remédio para o oftalmo.
Essa é a conduta clínica geral, tá, gente? Sim, respondeu. Nos meus atendimentos, né, aqui do Espírito Santo, eu tenho muitos pacientes com ceratocone. E são pacientes que têm baixa renda, têm dificuldade no acesso. E a gente tem muita dificuldade em remeter aos oftalmos, porque realmente eles não nos aceitam. E como não domino essa parte da contatologia, né, acabo não entregando um serviço uma prestação de serviço de qualidade. Acabo ainda indicando o uso do óculos, né, para poder melhorar um pouco a qualidade desse paciente. Então, gente, eu posso só fazer um adendo antes que eu esqueça. Vamos dizer assim, a interdisciplinaridade, vocês trabalharem com um profissional de confiança, ou vocês terem conhecimento dentro da própria área, eu sugiro a você que tente ver quem é que esteja perto de você, que adapte lente de contato, tá? Porque nesses casos, a gente tem que saber remeter. Não adianta, tipo assim, a gente abarcar todos os atendimentos, quando, na verdade, a gente, às vezes, não tem a capacitação técnica para atender determinado caso. Não sei qual é o seu, estou só supondo, tá? Então, nesse caso, eu sugiro que você tenha um respaldo, que você conheça um outro profissional que adapte lente para poder remeter a ele, ou pegar um feedback, entendeu? Nas suas adaptações, até você ter a segurança de tocar o barco sozinho. Eu acho que, nesse caso, sempre é interessante você ter um outro profissional. Por exemplo, eu adapto lente de contato, mas em termos de reabilitação visual cortótica, eu sempre vou remeter para outro, apesar de eu ter uma pós-graduação em ortótica, eu não me sinto totalmente preparada e capacitada para reabilitar o paciente com exercício ortótico. Eu sempre remeto para outro profissional. Professora? Oi. Meu nome é Sueli Rodrigues, eu trabalho com um oftalmologista com lentes de contato. Me tira uma dúvida. Essa lente de ortoceratologia que a senhora falou, de curva reversa, é a mesma lente que adapta quando o paciente faz cirurgia de miopia? Ou é alguma lente específica? Você deve estar falando daquela, tipo uma Planex, que é uma lente também que tem uma curva reversa, mas não é a mesma lente. Não é. É uma lente específica para o paciente dormir, ela tem um altíssimo DK e as curvas delas são bem específicas, ela tem uma curva, inclusive, periférica de estabilização. Então, não é a mesma lente, tá? Não é a mesma, não. Não, e é um pouquinho mais complicada a adaptação de ortocar, tá? Sim, entendi. Só isso mesmo. Tá. Eu também trabalho com oftalmo, gente. Às vezes eu converso com meus alunos, o pessoal fala assim, professora Adriana, mas eles denigrem nosso trabalho, eles nos denunciam, eles isso, eles aquilo. Gente, eu vou falar para vocês que quando a gente se capacita, aqui no Rio de Janeiro, eu vejo muitos colegas meus que terminaram a faculdade comigo, que estão trabalhando em clínica oftalmológica, fazendo a triagem. Eu, quando estava fazendo a faculdade, aqui, né, a minha foi a Estácio de Sá, em 2000, né, eu trabalhava numa clínica também, né, nessa mesma clínica que eu trabalho hoje, aliás. E, na época, teve um médico riu da minha cara, o outro falou assim, que legal, vou botar você para fazer todas as refrações e você só me passa os casos clínicos. Então, tudo depende. O que acontece é que tem muita gente trabalhando errado, né? E às vezes eu até entendo essa crítica por parte deles. Óbvio que tem profissionais e profissionais, né? Mas se a gente se capacitar, se a gente tiver sempre o estudo, nunca parem de estudar, sempre estudando. Até porque, gente, a oftalmologia, de um modo geral, porque os nossos aparelhos são oftalmológicos e optométricos, né? Tanto faz dizer um termo ou outro. É o campo da medicina que mais tem tecnologia e cada vez mais eles estão... os aparelhos antigos estão ficando obsoletos rápido. Então, a gente nunca pode parar de estudar. Toda vez que eles inventam, por exemplo, inventaram o OCT, a gente descobriu doença aí que a gente nem nunca sequer sonhou. Então, para ver que vocês têm que se capacitar. À medida que a gente se capacita, a gente consegue pegar uma fatia do mercado, a gente é visto de outra forma pelo médico especialista e é mais aceito. E é isso que a gente tem que fazer, buscar o nosso reconhecimento pela nossa capacitação.
É a mensagem que eu deixo para vocês. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Perfeito. Mais alguém? Não? Tranquilo, então? Professora Adriana, eu acho que eu vou te liberar. Tá bom. E vem cá, essa Andréia e Eduardo aí foram os meus alunos? Não sei, não conheço. Foram, pessoal, André e Eduardo que entrou. André e Eduardo que está aí na reunião foram meus alunos ou não? Porque é justamente um casal que estava aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que são eles. Eu gravo o nome de Fala, tia Adri! Ah, não falei! Tô de olho em você, rapaz! Eu sabia que era você. Que bom, que bom. Que bom que vocês aqui. Pelo menos eu tenho contato com vocês aqui, né? Foram reconhecidos, gente. No Rio de Janeiro, eu sou tia Adri e eu conheço meus alunos todos pelo nome, professora. Todos eles. E assim, identificou até a duplinha, né? Ah, sim, eu sou ligadíssima nisso. Boa. Mas, ó, gente, então foi um prazer, tá? Eu vou me despedir de vocês aqui, deixando um beijão. Quando precisarem, pode a gente marcar outra dessa e a gente bate um papo aí. Com certeza. Tá bom? Agradeço o convite, tá, professora? Imagina, foi uma honra, foi um prazer, viu? Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Pessoal, então, estão liberados. Quem ainda a gente precisa conversar, peço que permaneçam aqui, tá? Vou liberar a professora Adriana, liberar os outros participantes. Alguns alunos que a gente precisa conversar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode permanecer, por favor. Eu coloquei no chat aqui um link que é para vocês clicarem e preencher o questionáriozinho, para depois vocês receberem o certificado dessa palestra, tá? Esse certificado, inclusive, vale para vocês como atividade complementar do curso de vocês, tá? Então, não deixem de acessar. Tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, me fala. Muito obrigada, professora Adriana. Obrigada, agradeço demais a presença de todos vocês aqui comigo, essa noite, os alunos e os convidados. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado. A gente teve um probleminha no início aí, com a apresentação do slide, mas depois a conexão da professora, mas depois conseguimos resolver. E sensacional, né? O tema é bastante interessante. E agora, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Quer abrir a câmera? Quer conversar? Fiquem à vontade. Janaína, as dúvidas a respeito do calendário de aulas. Como é que vai funcionar o nosso calendário de aulas? Tá. Terça, quarta, sexta, essas aulas são fixas? Eu disponibilizei, deixa eu ver se consigo compartilhar aqui com vocês. Quem é da turma e não está no grupo, me avise para eu colocar o link aqui também do grupo para vocês entrarem lá, tá? As aulas acontecerão, deixa eu só abrir aqui o arquivo, que é a minha colinha, que eu não sei de cabeça a agenda. Deixa eu abrir aqui, que aí eu falo para vocês. O que funciona? Como que funciona? Antes de qualquer coisa. As aulas de vocês, o curso de vocês é um curso EAD, né? Um curso à distância, da modalidade semipresencial. Como que funciona isso? Então, é um curso todo que você vai realizar, assistir às aulas, participar de tudo através de uma forma virtual. E aí, como algumas disciplinas a gente realmente precisa, né, não tem como ser totalmente EAD, né, tem disciplinas no curso de vocês, é um curso da saúde, e tem disciplinas que realmente vocês precisam do professor ali do lado, né, precisam do professor ali do lado, precisam praticar, precisam colocar a mão no equipamento, e essas disciplinas são disciplinas que a gente chama de disciplinas híbridas.
Então, no curso de vocês, tem disciplinas que são 100% EAD, onde você consegue assistir e acessar todo o conteúdo virtualmente, e disciplinas que vocês realmente precisam ir até o polo, tá? Para fazerem as práticas. E aí, essas disciplinas práticas, elas foram, eu organizei de maneira com que elas ficassem nos primeiros períodos aos sábados, quinzenalmente, e mais para frente, do quarto período em diante, seria sexta e sábado. Sexta, tarde e noite, e sábado, manhã e tarde. Isso de 15 em 15 dias, tá? Para serem as práticas, que são as disciplinas que precisam realmente que você vá até o polo, para acessar um laboratório, para acessar um equipamento, ou para praticar alguma coisa com o professor. Então, precisa mesmo da sua presença física lá. Só que estamos no momento de uma pandemia, né? Não estamos podendo fazer aglomerações. Então, essas práticas, até então, elas estão suspensas, né? Até que tenhamos uma liberação do governo, né? Dos órgãos de saúde, ou tenhamos uma estratégia e que somos permitidos a executá-la. Então, por enquanto, essas práticas presenciais, que são obrigatórias, elas não acontecerão. Né? Assim que tiver uma liberação, a gente vai repor. Né? Por exemplo, a anatomia é uma disciplina que precisa de prática. Vocês precisam ir ao laboratório, precisam ter acesso aos cadáveres, a tudo, né? As peças anatômicas. Então, precisa. E assim, professora, eu estou no meio da pandemia, não posso, a gente não pode ter aula presencial. Então, eu vou perder? De maneira nenhuma. A gente está vendo uma logística para depois a gente proporcionar essa reposição desses encontros presenciais, tá? Então, uma coisa disciplinas totalmente EAD, né? Que são disciplinas, por exemplo, são disciplinas que vocês vão fazer tudo, assistir a aula, fazer tudo online, e as disciplinas que a gente chama de disciplinas híbridas. Dentro dessas disciplinas híbridas, vocês precisam ir ao polo nos encontros presenciais quando tiver liberação pós-pandemia. E aí, esses encontros presenciais, eles são obrigatórios, onde vocês têm 75% mínimo de presença, tá? Se vocês não atingirem 75% mínimo de presença, vocês reprovam por falta. Então, é muito importante que vocês participem desses encontros presenciais assim que eles forem liberados. Outra coisa é a estrutura do curso de vocês, da modalidade EAD. Então, todas as disciplinas, mesmo essas disciplinas que são experimentais, essas disciplinas também vocês terão aulas gravadas, né? Dentro de toda essa estrutura que vocês têm para estudar do EAD, né? Então, vocês vão acessar da maneira que vocês quiserem, no horário que vocês quiserem, tudo vai estar lá na plataforma, né, no AVA, no ambiente virtual, na área do aluno, para vocês acessarem e estudarem de acordo com a rotina de vocês. Né? Essa é a facilidade do EAD. A gente pode escolher a hora que a gente vai estudar. E dentro dessas ferramentas que vocês têm para estudar, uma dessas possibilidades é o que a gente chama de momento síncrono. Ou seja, vai ser um momento em que o professor da disciplina, que corresponde àquele horário que eu passei para vocês, estará disponível. E aí ele vai ou tirar dúvida, ou realmente dar uma aula, ou reforçar algum assunto. Só que a participação desses momentos síncronos, que são aquele quadro de horário que eu passei para vocês, vão ver que tem aula, por exemplo, quarta, 5 horas da tarde, né? Então, assim, não é obrigatório. Mas, professor, eu vou perder? Não, você não vai perder, porque o professor vai gravar, você vai perder a oportunidade de estar ao vivo com o professor, porque ele está lá naquele momento. Mas ele vai gravar tudo que foi abordado naquele momento, naquela conversa, naquela aula, e vai disponibilizar para vocês assistirem depois. Eu assisti, ainda estou com dúvida, como é que eu faço para falar com o professor? Tem a tutoria, que funciona todos os dias, e tem também como vocês entrarem em contato direto com o professor para tirar a dúvida. Tá? Então, essa participação daqueles horários não é obrigatório. Não vale nota, não é obrigatório, é só mais uma possibilidade que vocês têm, mais uma ferramenta de aprendizagem. Tá? Deu para entender?
essas matérias, 100% EAD. As provas também são? As provas tem atividades virtuais que são feitas lá na plataforma, são 100% EAD, e aí a gente não sabe como vai ficar por questão da pandemia, mas ele tem uma prova final que você faz agendado na instituição, presencial, que no momento não está acontecendo, né, por causa da pandemia, a gente não está podendo receber aluno na instituição. Mas, de maneira geral, num cenário sem pandemia, você faria todas as atividades online, com exceção das práticas, né, atividades práticas, por exemplo, uma prova de anatomia prática. Aí o professor pode dar essa prova de anatomia prática num laboratório, no dia que são os encontros presenciais programados, que são os obrigatórios. Só que não... E depois, no final, uma prova final, e aí essa avaliação você faz agendado também presencialmente. Isso é uma regulamentação do MEC. Só que não estamos no momento fazendo tudo online, prova agendada online, tudo online por causa da pandemia. Não podemos receber vocês no polo. Né? Sim, surgindo alguma norma ou alguma estratégia que a gente consiga aprovação dos órgãos competentes, órgãos da saúde que fiscalizam essa questão do isolamento social, sendo aprovado, desde que a gente consiga manter a segurança e a integridade, né, de todos nós, a gente vai voltar imediatamente para todo esse sistema presencial que também faz parte, é muito importante. E como esse momento que a gente está vivendo, que a gente não pode estar às aulas presenciais, isso vai causar algum prejuízo para a gente? O nosso prazo vai se prolongar? Ou tem algum? Ou não? Como, assim, a gente não tem como prever exatamente o final da pandemia, né? Assim, se falar que vai durar mais 2 anos, mais 3 anos, aí realmente tem um impacto bastante significativo na formação de vocês. Como vocês, porque a gente tem que repor essa parte prática que vocês estão perdendo, né? Não dá para formar um profissional de qualidade sem executar essa parte prática. Então, se essa pandemia durar 3 anos, realmente, sim, vai comprometer, né? Mas, assim, eu acredito que não. Eu acredito que liberando, e me deixa um pouco, bem mais tranquila, na verdade, porque vocês são primeiro período, as disciplinas que são voltadas mais para a prática estão bem mais no final, né, os estágios supervisionados. A gente vai estudar uma forma de fazer isso para ficar melhor para todo mundo. Lembrando que não é a situação só da optometria, né? Então, a gente vai ter que reunir todos os coordenadores da área da saúde e dividir laboratórios, né? Na mesma situação que vocês, está o pessoal da medicina, está o pessoal da enfermagem, da físio, da fono, está todo mundo também nessa questão, né? Aguardando reposições. O que me deixa um pouco mais tranquila, porque o encontro, né, as práticas de vocês são aos sábados, não são todas as turmas que têm aula ao sábado, então a gente vai disputar menos laboratório com as outras turmas, para programar a reposição. Então, talvez é uma boa possibilidade. A gente vai estudar isso com o tempo, na medida certa. Tá? Eu acredito que não, tá no comecinho, a prática de anatomia, a gente consegue repor, né, se tudo voltar ao normal, por exemplo, no próximo semestre. Já estivermos todos vacinados e já tiver liberado os encontros presenciais. Aí a gente tenta repor, ou repõe no mesmo dia, ou repõe um dia antes, a gente vê a maior logística que funciona aí legal, tanto para vocês quanto para a instituição. Professora Janaína. Pode falar. Aqui quem fala é o Messias. Sobre o AVA, o que está acontecendo? O que eu identifiquei que está causando muitos problemas para os alunos, de uma forma geral? Como a gente está sem saber o que vai acontecer, e tem muitas disciplinas que estavam fechadas e ainda tem, de repente a disciplina abre, sem nenhum aviso, e aparece aula online também, sem nenhum aviso anterior. E aí muita gente perde isso, fica na dúvida, né? Então, assim, a gente não está sem aviso de quando vai abrir e acontece muito rápido. E aí, até então, a gente estava achando que era só uma disciplina por vez, e aí abriu um monte de disciplina, todo mundo se desesperou. E tá sem saber se vai...
Zé, quais que abriram? Ó, começamos com a anatomia, depois abriu, a gente estava com a aula certa de anatomia no sábado passado, que era às 7 da manhã, depois mudou para 11 horas da manhã, e aí 7 horas da manhã abriu microbiologia, que foi uma confusão para todo mundo entrar, sem aviso antecedente. Ontem abriu que teve aula hoje, agora um pouquinho antes dessa palestra, foi a saúde geral. Saúde coletiva. Saúde coletiva, e abriu também da distância, um curso à distância. Acho que é para a gente entender melhor sobre o AVA. Eu não tenho certeza, que eu não entrei ainda. Mas tem outras disciplinas para abrir lá ainda também. Só que a gente fica sem aviso. Se o aluno não abrir todo dia o AVA, ele realmente pode perder muita coisa do que está acontecendo. E aí tem muita gente que está entrando depois disso, com muita dúvida. E, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer amanhã ou até sábado, se vai ter outras aulas, se vai disponibilizar mais alguma disciplina. A gente não consegue se programar no nosso dia para o estudo. Deixa eu te falar. Como que acontece a divisão? O semestre, ele é dividido em 2 módulos, tá? Módulo 1 e módulo 2. Então, a gente tem disciplinas que são disciplinas semestrais, ou seja, uma disciplina que a mesma disciplina vai percorrer o semestre inteiro, então ela vai abranger tanto o módulo 1 quanto o módulo 2, e temos disciplinas que são chamadas disciplinas modulares, que é a disciplina que vai seguir somente aquele módulo em que ela está em curso. Então, o semestre a gente tem 2 módulos. Cada módulo tem, em média, mais ou menos 10 semanas. Né? Então, o primeiro módulo de vocês, isso já está definido, já é certinho, já posso dar essa certeza para vocês, tá? O primeiro semestre já está todo desenhado. Então, no primeiro módulo, vocês que começou agora em agosto, vocês terão 3 disciplinas. Uma modular, que é a anatomia, uma outra modular, que é a microbiologia, e uma semestral, que é a saúde coletiva. Quando chegar mais ou menos outubro, vocês vai mudar o módulo. Né? A gente vai entrar no módulo 2 do segundo semestre. E aí, essa disciplina de saúde coletiva, que ela é semestral, ela vai continuar, normalmente. Inclusive, o horário dela, dos encontros síncronos, lá ela é uma disciplina totalmente EAD, não tem participação presencial dela. Então, ela vai continuar lá sendo, até abrir o horário aqui, para falar para vocês. Ela é terça, 17h20 às 19h. Então, ela vai continuar o semestre inteiro. Então, chegou o início de outubro, partiu para o módulo 2, vocês vão continuar com saúde coletiva, e aí vai mudar, entrar novas disciplinas modulares. Uma é empreendedorismo, outra é óptica, introdução à óptica e física geométrica, e uma outra que é a anatomia 2, tá? Isso já está definido, já é padrão. Então, o que vocês têm que ter agora para estudar? Tem que estar liberado para vocês. 2 modulares, que são anatomia e microbiologia, e uma semestral, que é saúde coletiva. Somente essas. As outras, empreendedorismo, introdução à óptica e física geométrica e anatomia 2, elas vão aparecer, mas elas, quando vocês clicarem nelas, não vão ver que não vão conseguir achar conteúdo. Porque elas aparecem lá como componentes da grade semestral, porém elas estão ainda fechadas, ainda bloqueadas. Eu só não sei a cor que aparece, deixa eu só abrir uma apresentação para mostrar para vocês. Aí, todas que estão desse laranjinha aqui, ó, são disciplinas que estão abertas, que vocês vão cursar nesse módulo. Tá? Então, teoricamente, deixa eu só pegar meu calendário, as aulas começaram no dia 10, né? Então, essa semana a gente está na segunda semana de aula. Então, o módulo começou dia 10, o Paulo começou dia 10, né? Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em média, vai até o dia 12 de outubro esse módulo. Tá? Porque tem alguns meses que são 8 semanas, outro de 8 a 10 semanas, mais ou menos. Então, assim, vai aparecer para vocês, vai estar lá o nome da disciplina, só que ela vai estar em azulzinho, e azul significa que não é para eu acessá-la agora, tá? Azul é a disciplina que vai entrar no próximo bloco. Disciplina que é para acessar agora vai estar nessa tom aqui, nesse amarelinho. Esse horário fica atrasado. O certinho é esse aqui que eu coloquei para vocês no grupo.
Então, o esquema é mais ou menos isso, tá? Um semestre inteiro, primeiro módulo, iniciou em agosto, com 2 disciplinas que são modulares e uma disciplina que cursa o semestre inteiro. Segundo módulo inicia mais ou menos em outubro, 3 disciplinas modulares e continuando aquela disciplina que é a disciplina semestral, tá? Aqui é o horário atualizado que eu mandei para vocês, houve uma pequena alteração, justamente que a gente pensou nessa oferta do curso por ser mais aos sábados, a gente tentou pegar a maior disponibilidade dos professores para tentarem, assim, aproveitar mais o sábado, nesse primeiro momento, né? Porque a gente sabe da disponibilidade de vocês, do comprometimento, né? O aluno do EAD é um aluno que realmente precisa ter um domínio do seu tempo. Então, quanto mais a gente otimizar e aproveitar o tempo de vocês, melhor para o aproveitamento de todo mundo. Então, ficou para os encontros síncronos, né? O momento em que o professor vai estar online, ao vivo, tirando dúvida, ou trazendo algum assunto novo, ou discutindo sobre algum tema. Ninguém tem dúvida? Não, então vou falar um pouquinho sobre isso, vou explicar sobre isso, vou rever isso, vou corrigir um exercício. Tem várias possibilidades dentro do conteúdo da programação pedagógica que o professor escolheu, tá? Aí ficou esses horários: anatomia, quarta e sábado, quarta 21 às 22h45, sábado de 11h15 às 15h10. Professora, não posso participar na quarta, tem problema? De jeito nenhum. O dia da quarta-feira, a professora vai estar lá, para quem puder estar, e quem não puder estar, vai poder ter o acesso a essa gravação desse link depois, para assistir. Quem está ao vivo tem a oportunidade de tirar dúvida no momento ali. Quem vai assistir gravação depois vai ter que entrar através de uma comunicação, mandar uma mensagem, ou para a tutoria, ou para o professor diretamente da disciplina. O sábado passado, nós tivemos aula de anatomia 11 horas e depois a parte da tarde. Então, a tarde não tem mais, é só de manhã, a partir de agora, né? A partir de agora a tarde não tem mais. Porque passou quarta-feira à noite, não é isso? Quarta-feira à noite, isso mesmo. O horário foi para quarta-feira à noite. Tá? Mas, gente, não substitui, muito cuidado, não substitui assistir as videoaulas, ler o material didático, confiando somente nesses encontros síncronos. Tá? Vocês precisam realmente acessar o ambiente virtual e ler, estudar, assistir tudo que está lá disponível para vocês. Tá? Os links de gravações, às vezes o professor coloca exercício. Mas vocês têm que ter em mente o seguinte: o curso de vocês é um curso EAD. Então, a sala de aula de vocês é o AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, que é a área do aluno. E é claro, assim, nesse primeiro momento, muitas dificuldades vão surgir. Então, como eu falei no áudio que eu mandei para vocês, o objetivo de criar aquele grupo é justamente para tentar aproximar vocês. Eu também dou um jeito de estar pertinho de vocês, mas que às vezes eu não consigo a demanda, né, acompanhar o grupo todo dia, o dia inteiro. Mas, às vezes vocês podem se ajudar ali, alguma coisa me chamar para a gente tentar resolver. Mas, assim, a sala de aula de vocês e todos os caminhos têm que ser acessados dentro do AVA. Tá? Assim, dificuldades vão aparecer, a gente vai tentando resolver um a um. Janaína, outra questão que talvez sejam só os professores que possam responder. Vamos ver aqui. A dúvida também que gera insegurança na gente, por ser à distância, é a questão do calendário de provas, né? Ou de atividades pontuadas. Porque a gente fica assim, naquela ansiedade, será que eu estou cumprindo o prazo? Será que eu estou dentro do conteúdo certo, né? E a gente não tem no AVA, os calendários lá não tem nada, não tem data de nada marcando para a gente. Então a gente fica no escuro, a gente não sabe realmente para quando que a gente tem que estar preparado para uma avaliação, né? Eu acho que é uma dúvida também geral aí que o pessoal tem ficado bastante aflito. Sim, eu vou providenciar esse calendário para vocês. Na verdade, já era para estar lá. Eu tenho aqui um agendamento da prova regular, que é mais ou menos do dia 28 ao dia 2 de outubro. Mas eu vou providenciar esse calendário para deixar lá facinho para vocês.
tá? Vou ter uma reunião com os professores amanhã, vou ver o que eles estão planejando, vou pegar ideias de cada um, como que eles estão vendo a distribuição de pontos, se eles já definiram isso, e tento montar. Se já não estiver pronto, eu monto e dou um jeitinho de mandar para vocês. Distribuição de pontos, regime de aprovação, vocês já ficaram sabendo? Assim, na aula, a professora de anatomia, ela deu uma explanada sobre isso, né? Ela conversou um pouco. A aula dela ainda não foi disponibilizada em vídeo, né? Até eu acessei hoje de manhã, não consegui ver. A de microbiologia já foi. Ela explicou um pouco sobre essa questão dos pontos, sim. Beleza. A dela ainda não está lá não, a gravação. Eu não achei ainda. Tá, vou cobrar ela amanhã, vou pedir ela amanhã. É de anatomia, Okay. né? Anatomia. As minhas dúvidas, né, em relação ao AVA, não é o manuseio dele, que eu acho que é bem tranquilo. Apesar de ter muita gente aí com dificuldade, eu tenho tentado ajudar através do grupo. A dificuldade mesmo, acho que são essas faltas de informações, de calendário, de disciplina que abriu sem avisar a gente antes, e aí teve a coisa de início mesmo, né, imagino. Assim. É mais basicamente isso, eu não tenho mais nenhuma pergunta e agradeço aí pelas respostas. Posso perguntar rapidinho, Janaína? Pode? Eu dei uma saidinha aqui, nem sei se alguém já perguntou, mas vamos lá. Essas palestras valem como carga horária, não é? Essa vale como carga horária complementar, tá? Carga horária de atividades complementares. Se eu não tivesse assistido agora e assistisse depois, também valeria, receberia o certificado de participação? Ou é só para quem está assistindo agora, que vale como carga horária? Que vai acontecer mais, né? Eu imagino que vai ter mais, que vai servir também como carga horária. Não, eu posso... Deixa eu verificar isso para você certinho. E eu te Entendi. falo. Vou ver se eu consigo gravação para quem também assistir a gravação. O problema vai ser como contabilizar isso. A frequência. Ah, tá, entendi. Deixa eu ver só se eu criar uma estratégia para contabilizar isso, ver quem assistiu, quem não assistiu. E aí, porque é importante no final do curso, né, ter essas cargas acumuladas. Ter cargas acumuladas é muito importante. Tá, joia, obrigada. Vou até anotar aqui para ver isso. Alguém me chamou aí? Alguém falou alguma coisa? No AVA tem um calendário. Esse calendário é para que nós anotemos alguma data ou vocês vão colocar naquele calendário provas, trabalhos que contam pontos? Como é que funciona aquele calendário que tem lá dentro do AVA? Aquele calendário é para estar com todas as informações, né? Datas de prova, datas de atividade avaliativa, recados. A gente está vendo um meio de que vocês recebam lembretes, tempo, se preparem, abrir o prazo para fazer atividade tal, atividade 1, atividade 2, tá? Para irem lembrando vocês também, para ninguém perder prazo. Só que isso não exime a sua responsabilidade de estar ali frequente no AVA para ler esses avisos que aparecem lá, tá? Mas em média vocês vão receber um aviso. Foi aberto hoje o prazo para atividade tal. Vocês têm tantos dias para fazer. Normalmente é enviado. Assim, eu também sempre vou estar acompanhando isso e dou um jeitinho de certificar que todo mundo recebeu. Eu vou, durante vocês, primeira turma e tal, eu vou tentar acompanhar isso mais de perto. Tá? Para não deixar ninguém perder o prazo. Mas bastante atenção, tá? Não deixem de entrar. Vocês podem estudar do dia que vocês quiserem, no cronograma que vocês forem melhor, mais fácil, mais adaptado para vocês, mas o que não pode é deixar de acessar o ambiente virtual, tá? Não tem carga horária mínima, máxima, a gente não conta a frequência de tempo que vocês passaram lá no AVA estudando, isso não é avaliado. A única frequência que é exigida é a frequência dos encontros presenciais que são obrigatórios quando eles começarem a acontecer. Mas eu sugiro que esteja bastante ativo lá, até mesmo para ir resolvendo as dúvidas, vocês irem praticando e realmente estudando de uma maneira mais ativa, mais frequente. Então, Janaína. Janaína? Oi, pode falar. Então, eu não entendi muito bem porque a internet
falhou, né, há um tempo atrás. Como seria as aulas agora, de 15 em 15 dias, no início, que eu não entendi muito bem. Desculpa se você tiver que voltar, né? Que a internet falhou aqui, agora que eu consegui voltar. Tá, eu já expliquei, mas tem problema não, eu falo de novo, tá? Desculpa. Tem problema não. O que acontece? Vocês têm os encontros presenciais obrigatórios, que eles acontecem nas disciplinas que a gente chama de disciplinas híbridas. O que são disciplinas híbridas? Disciplinas que têm conteúdo de teoria para vocês estudarem na plataforma e tem conteúdo de prática, né? Por exemplo, anatomia. Na anatomia, vocês vão ver todos os conceitos com o professor, vão assistir videoaula aparecendo toda a parte de conceito, de nomes, de termos de posições e tudo mais. E aí vocês precisam realmente, em um momento, estar lá no laboratório de anatomia, onde vocês vão fazer essa prática, né? Nos cadáveres, nas peças anatômicas. Então, isso é uma disciplina híbrida. Por exemplo, a disciplina de optometria clínica 1. Vocês vão ter a teoria, toda a parte metodológica, teoria, material para ler, aulas gravadas, videoaulas para acessar a hora que vocês quiserem, mas tem um momento que é um momento obrigatório, que é a parte prática, que vocês têm que ir ao campus para entrar no laboratório de optometria. E aí, essa prática é obrigatória. Então, você tem que ter no mínimo 75% de presença. Dentro desse conteúdo online, existe uma ferramenta que é o momento síncrono. O que é isso? São aulas, são horários em que tem um professor, o professor da disciplina, que ele está ali para poder dar aula para vocês. Aí ele usa da maneira pedagógica que escolher, né? Ele vai dar aula, ele vai corrigir um exercício, ele vai tirar dúvida, ele vai rever algum tema que ele achou importante, que ele acha relevante, rever, ou alguma discordância que não foi muito bem entendida na videoaula. Então, é um momento que você tem ali ao vivo com o professor da matéria. Vocês vão ver lá que nos horários tem, por exemplo, aula quarta-feira. Então, assim, não é o combinado, a gente sabe, né? Essa é a minha dúvida. A exigência não é obrigatória de presença, tá? O professor vai estar ali, se você puder, tiver disponibilidade de estar junto com ele ao vivo, excelente. Se não, você não vai perder em questão de pontuação com isso. Professor, e o conteúdo que for tratado ali? O professor da disciplina vai gravar a aula toda e vai deixar o link disponibilizado lá na plataforma para você assistir depois. Ah, professora, mesmo assim, eu assisti e ainda continuo com uma dúvida. Você vai ter como acessar o seu tutor da disciplina dentro do ambiente, mandar uma mensagem para ele, escrever a sua dúvida. Aí ele vai te responder. Se ele não conseguir responder, ele vai acessar o professor entra em contato com você, te responde. Ah, não estou entendendo. Na próxima aula que você conseguir entrar, você ainda pode ter a oportunidade de perguntar mais uma vez, ao vivo, para aquele professor. Então, teria alguma apostila, assim, que eu consiga acessar os slides, não é? Teria alguma apostila lá no AVA, porque eu não consegui achar, só consegui achar os slides. Eu tenho que entrar depois em cada disciplina e ver o que tem de material lá disponível para vocês. Tá bom, então. Obrigado, Dão. Tá bom? Artigo, apostila, vídeo. Posso responder essa pergunta para o colega aí, ó. Tem dentro de cada matéria tem um tópico chamado lição. A lição é todo o conteúdo que o professor está dando nas aulas. Você pode até imprimir. Isso. Tá? Vai no tópico chamado lição. Sim, é só isso mesmo. Eu pensei que teria uma apostila que, no caso, seria da matéria inteira. Então, no caso, seria só a lição ali, né? Que está os slides direitinho. Os slides, ele está em outro campo. A lição é a apostila mesmo, a lição. É diferente. Tá bom. São duas coisas diferentes, tá? Os slides é o que o professor usa na aula dele online. E na lição, dentro da disciplina, tem um tópico lá chamado lição, que tem todo o conteúdo que é igual a uma apostila, você pode até imprimir. Messias, obrigado. Messias, né? Isso. Muito obrigado, tá, pelo esclarecimento, tá bom? Que isso, precisando, tamo aí. Valeu. Tá bom, obrigado, professora, tranquilo. Imagina. E aí, gente, mais alguma pergunta? O que eu queria falar para vocês antes que eu esqueça. Gente, a abertura eu falei na aula inaugural, né? Falei durante a apresentação do curso e tudo mais, mas eu sempre vou falar isso para vocês.
A optometria é muito bem-vinda à Universidade de Vila Velha, né? Temos liberação para abrir o curso. O curso foi totalmente analisado, a viabilidade, né, a legalidade do curso, não precisam preocupar em relação a isso. A instituição é uma instituição grande, uma instituição muito séria, que não abriria um curso sem ter autorização para isso. Né? Então, assim, a legalidade do curso podem ficar tranquilos. Eu vi muitas perguntas em relação à DPF, ao exercício da optometria, a legalidade dessas coisas. O que eu falo para vocês? Né? Em relação à DPF, que é a arguição de preceito fundamental, para quem não sabe, né, foi verificado em questão do decreto de 32 e 34, que tem algumas coisas que são pontos relativos, pontos positivos e bastante pontos negativos para a optometria em si, mas não é somente para a optometria. Então, a DPF foi uma tentativa de fazer uma arguição lá para o STF, que é o ponto máximo que a gente tem de hierarquia jurídica do país. E aí, por decisão dos votos, por maioria dos votos, decidiram que mantinha a Constituição, as leis de 32 e 34, onde lá falava que o optometrista não podia ter consultório, mas falava que o optometrista não podia ter consultório, mas também o ortopedista não pode ter consultório, o enfermeiro não pode atender, as casas que oferece o serviço de massagem também não pode, fala também de quem vende órtese, né, que são aquelas cintas lombares, aquelas munhequeiras, não pode ser vendido se não for por um médico. Então, entra lá depois, decreto 32 e 34, dá uma lidinha para vocês entenderem melhor o que ele fala e o que o STF entendeu como manutenção. A gente sabe que depois do decreto 32 e 34 veio a Constituição de 88, né, muito mais moderna do que o decreto de 32 e 34, que fala que é livre o exercício de qualquer profissão, desde que tenhamos competência para executá-lo, né? E aí isso é um momento de arguição, por isso que é a DPF, né, que é a arguição de preceito fundamental que a gente entende da Constituição Federal. Então, o que foi o objetivo? Perguntar lá ao STF, muita coisa mudou depois de 34. E ainda veio a Constituição de 88 falando que toda profissão é livre. Então, mantém. E aí o STF votou por maioria para manter. Isso cabe recurso, né, os órgãos competentes, Conselho Brasileiro, toda a parte jurídica, está lá trabalhando muito para ver. Então, tem que esperar fazer o acórdão final, né, que é o STF tem prazo para elaborar essa forma, se não me engano, são 90 dias, não sei. E aí, depois dessa liberação, que é um relatório final. Né? Eu vejo coisas muito positivas nessa DPF. Uma delas é que o STF reconhece que precisa de regulamentação, que é uma profissão que existe e precisa de regulamentação. A gente tem no país apenas 70 profissões que são regulamentadas, né? E as outras não são. Então, a optometria não está sozinha nisso. Né? Tem profissões aí que lutam para chegar numa evidência, um reconhecimento de, olha, essa profissão é importante, né? Vamos buscar a regulamentação. E o STF entendeu que a optometria precisa, sim, passar por uma regulamentação. E o preceito principal é isso que vocês estão fazendo, né? Que é a conquista de uma graduação. Então, toda a base é fundamentada num curso de nível superior, e a partir do momento que a gente tem um curso numa instituição tão grande assim como a UVV, é um ponto muito positivo para a classe, né? Um ponto muito, muito interessante para a optometria, né? Ter esse reconhecimento e essa abertura para ofertar o curso, né? Então, como assim não existe a profissão, sendo que existe um curso aprovado, um curso liberado para funcionar com toda uma estrutura e como assim, eu sou formado, então assim, a base de uma boa valorização profissional é isso, né, esse estudo, isso que vocês estão fazendo, né, adquirindo uma graduação na área. Tá? Então, ainda, isso não muda nada do ponto de vista da universidade para a oferta do curso. Logicamente, gente, antes de ofertar o curso, muita coisa foi estudada, avaliada, né, a reitoria, junto com o departamento jurídico, verificou muita coisa. Então, assim,
é uma universidade que não abriria um curso sem avaliar a viabilidade dele antes, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Professora, eu vou formar e vou poder trabalhar normalmente? Eu não sei te dizer, tá? Porque qual que é o seu conceito de normal? Né? Não, professora, eu vou trabalhar aí tranquilo, sem ninguém me incomodar, sem ter concorrente, ter que disputar mercado com ninguém, não sei te dizer, né? Provavelmente não, porque hoje, assim, eu desconheço, não consigo pensar numa profissão que não disputa mercado. Então, não, você vai formar e você vai precisar se especializar, vai precisar conquistar o seu nome, vai precisar conquistar respeito, e vai ter que fazer um bom trabalho, cada dia melhorar mais, e você vai firmando ali o seu nome no mercado, e vai sendo respeitado, e cada dia vai se tornando mais renomado. Tá? Do ponto de vista da universidade, vocês são muito bem-vindos, assim como os calouros de medicina, os calouros da física, os calouros da fono, tá? A infraestrutura é liberado para vocês utilizarem. Então, vocês terão aula nos laboratórios de anatomia, normalmente, como todos os acadêmicos. Poderão usar o laboratório de oftalmologia, serão construídos laboratórios de optometria para vocês, laboratório de computologia, de reabilitação. A gente está em fase de levantamento e montagem desses laboratórios já para vocês aproveitarem e ter a melhor formação possível. Tá? Nossos esforços estão todos concentrados para isso, tá? Para vocês terem uma excelente formação e terem uma capacidade espetacular para estarem prontos para agir no mercado de trabalho. Eu sei que tem muita gente com bastante experiência, muita gente renomada na turma, mas ainda peço que, assim, mesmo assim, ainda abram a cabeça de vocês, porque pode ser que tenha alguma coisa nova ali que você pesca e fala, olha, isso eu não sabia. Interessante, isso eu gostaria de aprender, tá? Espero que vocês estejam sempre prontos aí para um novo aprendizado, para uma nova experiência. Eu acredito que vai ser bastante gratificante. Entendido? A gente está, nessa questão de oftalmologista, a gente está vendo possibilidades de estágio para vocês, né? Ainda não tem nada totalmente definido, eu não posso falar assim, com certeza, porque não está finalizado, mas, assim, já tem oftalmologistas interessados em fazer parcerias com vocês, parcerias de estágio, atendimento. Então, assim, através da representatividade do curso, da análise curricular do curso, né, já tive reuniões com oftalmologistas que viram a grade curricular e ficaram encantados, falaram, nossa, eles vão ter aula disso, eles vão ter aula daquilo. Então, assim, a ideia é formar bons profissionais e, junto com isso, a gente também melhorar o nível e equilibrar também a classe profissional, né? Melhorar também a classe profissional. Estamos todos sujeitos a melhora, né? E a gente está aí o tempo todo aprendendo. Todo momento a gente aprende uma coisa nova, melhora uma coisa, aperfeiçoa outra coisa. Então, esse é um recadinho bastante importante que eu queria também falar com vocês. Tá bom? Janaína, desculpa, é Cláudia. Eu fiquei com uma dúvida, eu tive que me ausentar por um minutinho aqui. Com relação à presença aos sábados das aulas, presenciais aos sábados, elas já contam naqueles 75% de presença. Sim. Só elas. Só as de sábado. Só as de sábado. Quando voltar, quando a gente puder fazer, tá? Quando voltar o presencial, agora, online, elas não contam. Essa é a minha dúvida. Não conta. Não contam. Ela não consta como falta para mim. Eu vou ter que pegar, correr atrás do conteúdo. Do conteúdo, exatamente. Ok, ela não obrigada. Reprovada por falta, você não vai ser. Só que, sim, se eu nunca acessar a plataforma, se eu nunca acessar os links de gravações e tudo, você vai ter dificuldade de executar as atividades, né? De fazer as provas, os exercícios avaliativos e de aprendizagem, que é o mais importante. Então, assim, você vai ter dificuldade de conteúdo, se você nunca entrar lá. Mas, ok. Tá? Por questão de presença, não. Ok. Outra dúvida, tem umas atividades no AVA. Assim que termina um módulo, tem uma atividade. Uhum.
E eu percebi que elas têm um nível de dificuldade maior do que o apresentado no conteúdo do AVA. Em todo o conteúdo? Eu também percebi conteúdo, isso, apresentado. Eu preciso de muito mais informação, além daquelas. Eu fui nas referências bibliográficas. Vou te falar assim, do anatomia primeiro. O primeiro teste de anatomia. Ele tem um nível de conhecimento, ele exige de nós um nível de conhecimento muito maior, que as referências bibliográficas ali postadas não atendem. Então, assim, eu não sei se o Messias, que eu vejo que às vezes sempre eu entro, ele está conectado, o nome que eu mais vejo lá, Andréia também, acho que tem outras pessoas que sempre eu entro à noite para estudar, eu falo, fulano está estudando, ciclano também está, será que ele está com essa dificuldade que eu estou? Entendeu? Assim, tem um nível muito maior. Aquelas perguntas ali, elas têm muito mais informações do que está disponível. E assim, olha que eu tenho pegado aquelas referências bibliográficas, eu tenho pesquisado no Google, jogado o nome dos autores, porque tem as referências bibliográficas, livro tal, professor tal, estudo de não sei quantos, de 2007, 2005, alguma coisa, sempre tem. Está bem informado. Mas assim, às vezes o conteúdo é muito grande, a gente não sabe qual conteúdo que está aquele módulo que eu preciso ali para aquela questão, entendeu? Então, assim, isso aí está me faltando, assim, tem dúvida com relação à prova, se seria esse nível, porque se a prova for a esse nível, a gente falta conteúdo. Imagina uma prova discursiva com esse nível. Exatamente, falta conteúdo, assim, eu sei, provavelmente muitas pessoas devem estar tendo dificuldade também, porque falta conteúdo na hora de resolver. Eu fiz 2 ou 3, eu tô para fazer o terceiro, alguma coisa assim, das matérias, que são essas 3 essenciais, que é anatomia, microbiologia e... fugiu. Então, assim, eu vi que tem esse nível de exigência maior do que está na plataforma. Tá. Aí o que você está considerando que está na plataforma é tudo, né? O que está lá em lição, os slides e os links de gravação. Eu estou considerando com relação à lição, não os slides que o professor apresentou. Eu estou considerando com relação à lição que está ali divulgado, mesmo com as referências bibliográficas que eu tenho ali que eu posso pesquisar. Tá. O que conta como conteúdo para vocês e é passível de cair em alguma atividade avaliativa? Conteúdo de lição, conteúdo das videoaulas e conteúdo que foi trabalhado nesses encontros síncronos também, tá? Dos slides do professor, que ele explicou alguma coisa nesses momentos síncronos. Professora, mas eu não pude participar, porque eu não tinha possibilidade de entrar lá naquele horário. Aí você tem que depois correr atrás, acessar o link e assistir o que foi falado lá. Isso você fez? Não está também nesse conteúdo? Não foi abordado nesses 3? Não, o conteúdo da atividade que está após a lição ali, desculpa, Messias, após a lição, eu creio que está voltado para o que está no AVA. Ele não tem ainda, até mesmo porque eu fiz um bem antes de assistir a aula da professora. Então, eu creio que ele está... O que eu tive facilidade de ter estudado no AVA antes, eu fiquei sem acesso a primeira semana, foi porque eu não perdi... Na aula dela, eu me sintonizei o tempo todo. Mesmo quando ela falava de microbiologia, eu consegui entender. Eu consegui entender todo o conteúdo. Mesmo com os desenhos que ela colocou, eu consegui entender todo o conteúdo. Então, se as pessoas conseguirem ler antes da aula, elas vão saber o que vai passar na aula. É uma boa dica. Eu vou verificar. Cláudia, eu particularmente, eu achei o exercício, né, que você está falando aí, realmente desafiador. Mas se você analisar bem a lição, tá tudo na lição. Eu particularmente, a de anatomia, por exemplo, eu fiz a primeira vez e eu errei uma. E aí eu voltei na lição e pontuei, né? Fui buscando cada resposta que eu dei dentro da lição, e eu achei. Só que o questionário do exercício, ele como é que eu posso te dizer? Tipo pegadinhas, ele é meio malicioso, sabe? Ele induz a gente ao erro. E é um tipo de questão que a professora de anatomia falou, que as provas vão ser naquele nível, porque é cobrado
não é Enem, não, ela falou outro nome lá, que é o que nivela a faculdade, a prova da faculdade, ECAD, não sei, ENAD. Então, é nesse nível que a gente vai ter prova sim, tá? Eu entendi isso. Agora, são perguntas realmente ali que, nas respostas, elas nos direciona muito fácil a errar. Eu percebi isso. Por isso que a gente está sentindo o nível do exercício difícil. Mas, em relação ao conteúdo, eu discordo um pouco de você. Dá essa sensação, parece que o conteúdo é fraco. Mas se você for buscar lá, depois de ter respondido as questões, você vai achar todas as respostas na lição. É a minha percepção sobre isso. O que eu sugiro? Em pontos, eu concordo com... Desculpa, Janaína, em ponto eu concordo realmente com ele. Eu fiz muito precoce e a dificuldade do conteúdo é grande, de anatomia. Em microbiologia eu fui muito mais tranquila, achei a atividade até simples no momento que eu fiz. Eu concordo com ele nesse ponto, em parte. Mas é porque o direcionamento, às vezes, realmente a interpretação ali, ela foge porque cita alguns conteúdos que a gente não consegue assimilar. Sim, sim. O que eu te sugiro? Conversa com a professora, conversa com a tutora, elas podem te dar dicas de estudo, elas podem te dar dicas de coisas assim que são mais importantes, né? Com essa pergunta, tipo assim, professora, dentro desse conteúdo, o que você considera que é bem relevante para mim? Ela consegue te dar um direcionamento desse ponto, sabe? O que você acha que é importante? Ou expressa sua dificuldade, tá? Usem esses momentos ao vivo para quem não consegue ter essa familiaridade de interação de mensagens, né? Esperar o tempo de resposta, tá? Usa os momentos lá, assim, peça ela um minutinho da aula para você expor suas dificuldades e ver como que ela pode te ajudar. Tá? Porque realmente, assim, as questões são questões de padrão ENAD, que é o que eleva a nossa qualidade de ensino, né, que é o padrão, que é onde a gente vai receber a nossa nota, e essa nota está vinculada ao diploma de vocês, né, de todo o curso, ao nome da instituição, que é uma instituição que tem o nome, assim, é uma instituição que tem um nome de peso. Então, assim, é interessante realmente que tenha essas questões mais elaboradas, né, não seria grau de dificuldade, mas são questões que exigem realmente que tenha um raciocínio associado, e não somente uma decoreba. Tá? Essa preocupação existe. E é uma maneira Ok, da obrigada. gente, né, manter a qualidade. Mas aí a gente vai conversando. Eu tenho reunião com eles amanhã. Vou levantar também esses tópicos, tá? Vou pedir para eles terem uma atenção mais especial em relação a esses pontos com vocês. Mas aí fiquem à vontade também para solicitar ajuda, tá? Conte também com esse suporte para isso. Perfeito? Okay, obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Eu acho, deixa eu ver aqui nas minhas anotações o que eu anotei para falar com vocês. Aí eu finalizei. Tá? Existe, gente, um setor, quem tiver dificuldade de acesso à plataforma, de manuseio ali, de não saber o que fazer, como fazer, existe um setor que é o setor de suporte, que é o Guilherme, tá? Eu já conversei lá no setor, pedi para darem uma atenção especial a vocês. Eu vi o perfil, tem muita gente na turma que está há muito tempo, que a primeira graduação tem muito tempo, então tá voltando para esse ambiente acadêmico agora, a gente entende perfeitamente isso, tá? Fiquem tranquilos. Não dá para diminuir a qualidade, né, a exigência do padrão de qualidade de ensino por esses motivos, mas a gente consegue ir junto com vocês, tá? A gente consegue tentar ver um suporte mais próximo aí de vocês. Então, quem tem, né, dificuldade de acesso, dificuldade de mexer na plataforma, o Messias está ajudando muito com os vídeos lá no grupo, mas também tem o Guilherme, que é lá do SEAD, que ele está lá à disposição para poder ajudá-los, tá? Mesmo que, se for necessário, acharem, eu não estou conseguindo, não está ajudando, ele está lá pronto para atendê-los presencialmente, tá? Precisa agendar, porque não pode ter grande quantidade de pessoas, com todos os cuidados, tá? Uso de máscara e tudo mais, mas vocês conseguem agendar com ele um horário presencial para ele estar lá do ladinho, fazendo passo a passo com vocês, quem tiver dificuldade, tá? Do acesso à plataforma.
Fechou? Entendido? Todo mundo entendeu? Ok, fechou. Então tá. Essa foi apenas a primeira palestra, estou preparando várias coisas legais para vocês, tá? Peço bastante paciência agora, essas disciplinas são disciplinas mais básicas, né? A gente está montando aí a estrutura principal para a montagem do conhecimento de vocês. Então, assim, são disciplinas que às vezes pode dar uma desanimada, não tem nada a ver com o olho, por que eu estou estudando isso? Mas lá na frente vai fazer sentido. Tá? Então, se esforcem bastante nesse comecinho agora, que ele é muito importante. Lá na frente, quando vocês entrarem, por exemplo, anatomia, fisiologia ocular, neurofisiologia da visão, vocês vão ver que essa base que está sendo feita agora no primeiro período foi importante. Tá? No mais, boa noite para todo mundo. O que precisarem, eu estou à disposição de vocês, viu? Então tá, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus, viu?